Olá você! Antes de mais nada, nós queremos expressar a nossa alegria de, uma vez mais, ter o privilégio de tê-lo aqui conosco. Você que já esteve aqui antes, quem sabe, assistindo esse programa, que bom revê-lo, e vocês estão aqui conosco também. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria imensa poder saudá-los. Bem-vindo à gravação do programa Viva, uma experiência real, que é realizado aqui, nas instalações da Nova Semente. Uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter, semana após semana, uma experiência real com Deus. Através das tempestades. Esse tem sido o título da série de mensagens que nós estamos desenvolvendo, na busca por aprender a como desenvolver a resiliência e a esperança necessárias para que possamos enfrentar tempestades que virão no futuro, enfrentar a tempestade que vivemos hoje em situações que fogem completamente do nosso controle. Com a pandemia causada pela Covid-19, nós estamos vivendo uma dessas grandes tormentas, tempestades. E a pergunta que não quer calar é essa: terá sido essa a última? Não. Nós precisamos estar preparados para futuras tempestades que ainda virão. Como é que nós podemos ter a convicção, a certeza disso? Já compartilhei com vocês nessa série e uma vez mais quero lembrá-lo de que a convicção vem porque damos ouvidos ao próprio Jesus Cristo. Porque Cristo, ele fala sobre a maior das tempestades que ainda virá, bem antes do fim da história humana, como hoje nós a conhecemos. E é exatamente assim que Jesus descreve esse momento. Ouça com atenção. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Grande tribulação, como nunca houve desde o princípio, e nunca, jamais haverá. E o próprio João, através da revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, ele escreveu da seguinte maneira, descrevendo exatamente o momento da vitória final daqueles que superarão essa grande provação. E ele assim traz o relato: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mencionei antes, e aqui repito, não estou dizendo que essa tribulação vai ser uma outra pandemia causada por um outro vírus. Não. Mas a minha preocupação aqui em trazer esses dois textos a vocês que estão aqui e você que está em casa é quais as lições que nós podemos tirar do momento que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa desenvolver, eu já mencionei, a resiliência e a esperança necessárias para que nós possamos superar as possíveis outras tempestades que em breve virão. Em especial essa, a maior de todas. Como podemos estar prontos para essa advertência que Cristo nos traz? Como podemos estar preparados para lidar com situações que fogem completamente do nosso controle? E até aqui nós já vimos que para ter uma jornada que avance com esse sentimento e esse desejo de desenvolver resiliência e esperança em nós precisamos, e como foi o tema da primeira mensagem dessa série, como lidar com as distrações da vida. Distrações que invariavelmente nos levam a viver situações de inquietação e preocupação. Na sequência, na segunda mensagem dessa série, nós vimos como lidar adequadamente com o tempo. E falamos aqui a vocês, e você que está em casa, que assistiu a segunda mensagem dessa série, de que ao você cuidar do seu tempo, de maneira direta você tem cuidado da sua vida. Cada minuto que você tem um presente que Deus te dá, como você pode cuidar da sua vida?
Em seguida nós vimos os problemas causados quando nós enfrentamos desafios e problemas na nossa vida financeira. E como é que nós podemos administrar com sabedoria os recursos que nós temos? E na última mensagem nós falamos sobre como superar o medo. Como superar esse sentimento que destrói a mente, o coração e a vida humana. Através do desenvolvimento de uma vida centrada em verdade, amor e fé. E o tema de hoje, ele gira em torno de uma das maiores necessidades que nós temos como seres humanos. Eu tenho certeza que vocês que aqui estão e você em casa vai concordar comigo. Uma das maiores necessidades que nós temos como seres humanos é desenvolver relacionamentos saudáveis. E muito provavelmente você já percebeu que sem relacionamentos saudáveis é praticamente impossível viver com essa resiliência e com esperança. Muito pelo contrário, quando nós temos dificuldades de relacionamentos, a nossa vida se torna cada vez mais complexa, mais difícil, mais sofremos. E esse é, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas causados pela pandemia da Covid-19. Porque forçados ali pela necessidade de isolamento social, milhões de pessoas em todo o mundo sofreram nesses últimos 18 meses. Sofreram solidão. Nós não fomos criados por Deus para viver em solidão. Não. Na realidade, sentimentos de solidão são a resposta emocional do cérebro às nossas percepções de isolamento. E, na realidade, servem para nos motivar a buscar conexões sociais. Ao estar me preparando para essa mensagem, eu encontrei artigos interessantíssimos, e um deles menciona que como mamíferos nós, seres humanos, altamente sociais como somos nós dependemos de conexões interpessoais para a nossa saúde. Nós necessitamos de relacionamentos para a nossa saúde e para a nossa proteção. Para que você possa ter uma ideia, um dos correlatos neurobiológicos do desejo social são semelhantes, e pasmem, porque eu também fiquei pasmo quando li esse artigo, semelhantes ao da fome. Em outras palavras, o nosso cérebro identifica a solidão como uma falta semelhante quando nós não temos o que comer. Um estudo, interessantíssimo isso também vi, realizado com neuroimagem, aquele processo que eles captam imagens do cérebro, e descobriu que as mesmas regiões do cérebro que são ativadas após um dia de jejum, quando você jejua, quando você não come por 24 horas, e você pega as imagens do cérebro, as atividades, as mesmas áreas atingidas ou com atividades no cérebro pelo jejum, são as mesmas áreas ativadas quando você fica sozinho, em isolamento social. O que isso indica? Que se nós não podemos viver sem comer, nós também não podemos viver isolados. E é por essa razão, queridos, que o confinamento de solitária em penitenciárias de segurança máxima são reconhecidos e apontados pelas Nações Unidas como uma tortura física e mental. Quando alguém fica absolutamente privado de contato com outras pessoas. O efeito no cérebro de um ser humano pela solidão. E esse foi, em grande parte, o drama, não? Que milhões de pessoas viveram nos primeiros meses da pandemia. Principalmente os grupos de risco maior. A luta para equilibrar a sobrevivência, né? Literal, nós estamos ali tentando encontrar sobrevivência para nós. Tentando continuar nossa vida. E uma das decisões foi exatamente essa. Isolamento, distanciamento social. A pandemia forçou muitas pessoas a sacrificar suas conexões sociais. E ao mesmo tempo, qualidade de vida. E quão irônico, né? Para manter a vida, tivemos que eliminar qualidade de vida. E naquele momento, enquanto os tratamentos aí terapêuticos estavam ainda sendo desenvolvidos, enquanto ainda as vacinas não existiam, por meses, nós fomos forçados a viver distantes uns dos outros. Hoje ainda não temos ainda o total contato pessoal,
Distanciamento social ainda é uma realidade em muitos países e a razão pela qual nós estamos aqui num número bem restrito de pessoas, todos com máscara, uma certa distância, ainda como resultado e consequência dessa pandemia. Esse distanciamento era e ainda é importante para evitar o contágio. Mas, ao mesmo tempo, a mente, o corpo, começou a sofrer esse impacto da solidão. A proximidade de outras pessoas, particularmente pessoas em quem nós confiamos, nos traz esse sentimento de segurança. Quando você está próximo a alguém, quando você confia nessa pessoa, você se sente seguro. Quando nós não temos proximidade com outras pessoas, o nosso cérebro e o corpo podem responder com um estado de alerta. Algo está faltando. As consequências? Isso pode aumentar. Diversos estudos também apontam essa realidade. Apontam, e pasmem, para o aumento da pressão arterial e o aumento de um hormônio. O cortisol, que também é conhecido como o hormônio do estresse. Quando nós estamos afastados uns dos outros, nosso nível de estresse aumenta. Esse hormônio se desenvolve de maneira mais alta dentro de nós e isso gera respostas inflamatórias no nosso corpo. Esse quadro, quando é mantido por um tempo prolongado, pode nos colocar, na realidade, em risco de várias doenças crônicas. E por falar em cortisol, ouço aqui com atenção também outro aspecto importantíssimo que eu encontrei. O estresse associado ao aumento desse hormônio aumenta o apetite, que, por sua vez, se não é controlado, causa maiores problemas de sua saúde. Então, entramos num ciclo vicioso aqui. E essa é uma das principais razões pela obesidade de muitas pessoas durante a pandemia. O isolamento social e estresse, má vontade de comer. Muitas pessoas ganharam aumento de peso durante a pandemia exatamente pelo estado de estresse, em virtude desse hormônio. Percebem vocês? Um efeito dominó destruindo ali a nossa saúde. E para piorar ainda mais aqueles que já têm problemas de saúde, essa mudança na fisiologia aumenta de uma maneira rápida e forte situações em que muitas doenças aceleram. Tudo isso por causa da solidão. Eu já mencionei anteriormente que nenhum de nós pode viver sozinhos. Nenhum de nós foi criado para viver uma experiência como essa. Na palavra de Deus nós encontramos o seguinte conselho: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E isso é certo, queridos. Melhor é estar acompanhado. Melhor é estar acompanhado. Na realidade, a solidão, ela tem destruído a vida de milhares de pessoas em nosso planeta hoje. Um outro recente estudo realizado indica a realidade pro fato de que as pessoas adultas que não possuem relacionamentos significativos têm uma taxa de mortalidade 2 vezes maior do que pessoas que interagem regularmente com outras pessoas. O que é irônico aqui é que a gente vive numa sociedade que se preocupa tanto com o nível de colesterol, com quantidade de caloria que a gente consome, com qualidade de vida, mas ao mesmo tempo, pouco a pouco, deixa de compreender a importância de relacionamentos significativos, reais entre nós, seres humanos. E de acordo com os cientistas, a solidão ela tem o mesmo impacto na nossa saúde física do que obesidade, fumo, falta de exercício. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, ter fortes laços de amizade tem o potencial, e pasmem com isso, quando você tem amigos de verdade, o potencial de aumentar sua expectativa de vida em 10 anos. Previne diversas doenças. O bem-estar social de relacionamentos significativos. E já um último estudo que eu quero compartilhar com vocês, feito pela Duke University, afirma que existe até um número mínimo de amigos para que você fique menos vulnerável a doenças. Sabe quantos amigos nós temos que ter? No mínimo, 4. Segundo esse mesmo estudo, pessoas com menos de 4 amigos têm risco dobrado de doenças cardíacas. 4 amigos, no mínimo. Quando a gente olha para essas estatísticas,
a gente tem que repensar naquele velho ditado, né? Que diz assim, como é que é? Antes só do que mal acompanhado, né? Na realidade, a gente deve sim buscar sempre companhias boas a nós, mas é fundamental nós termos pessoas próximas a nós. Esses relacionamentos são fundamentais para a nossa saúde, não só mental, mas física. Sem dúvida alguma, Deus sabia desde o começo, desde o princípio, quais seriam os efeitos da solidão. E é por isso que logo ali ao criar o primeiro homem, ele mesmo, o Criador, afirmou: não é bom que o homem esteja só. Adão, sozinho, você vai engordar um monte, Adão. Vou te preparar alguém. Não é bom que você fique só. Queridos, ouça bem. Nós não fomos criados para viver em solidão. Não fomos criados para viver alienados uns dos outros. O Criador sabia que nunca nós nos sentiríamos completos sem a experiência de relacionamentos significativos. Nós somos criados por Deus para viver em interação social com outras pessoas. Primeiramente com Ele e depois com aqueles ao nosso redor. Nós fomos criados por Deus para viver em comunidade, em relacionamentos uns com os outros. E foi esse o exemplo que Cristo nos deixou. Que Jesus, ele tinha multidões ali ao seu redor, né, durante o seu ministério. Ele caminhava e as multidões o seguiam, mas Cristo, ele escolheu de maneira direta ali 12 homens que se tornariam seus discípulos mais próximos, mais achegados. E entre os 12, quando nós olhamos os evangelhos, a gente percebe que ele teve um relacionamento especial com 3 deles: Pedro, Tiago e João. E entre os 3, um deles tinha um relacionamento mais próximo de Jesus, João, que é inclusive conhecido como discípulo amado. Você percebe? Cristo intencionalmente tinha relacionamentos especiais, mais íntimos. E dessa forma ele nos demonstra e ensina como nós devemos manter nossos relacionamentos de maneira saudável. E o que a gente pode aprender da experiência de Jesus? Que as pessoas precisam uma das outras. Você que está em casa, tem uma convicção. Porque essa convicção que nós temos: não fomos criados para viver isolados. E hoje, infelizmente, a solidão tem sido e se tornado gradativamente um dos grandes problemas emocionais do século XXI. A pandemia apenas aumentou os problemas para muitos. Para alguns ajudou. Para algumas pessoas, por incrível que pareça, a pandemia foi oportunidade para que pudessem estar mais próximos como família. Vocês sabem que grande parte das minhas responsabilidades gira ao redor de viagens. Eu viajo muito. E por praticamente 1 ano e meio, essa é exatamente a minha primeira viagem de trabalho, desde março do ano passado. E foi tão bom ficar em casa durante esse período. Obviamente, o nível de trabalho aumentou, né? Que conforme as pessoas perceberam que tinha um jeitinho para encontrar meios ali para o trabalho, quanto mais foi gerando-se aí possibilidades de contato online. Até mencionei a vocês a difícil decisão entre separar a nossa vida da nossa casa e o trabalho. Mas foi muito bom, durante esse período, ter tido a oportunidade de estar mais próximo a Nereida e as crianças. Para outras pessoas foi não tão simples. Mas uma coisa é certa: todos nós precisamos de amigos. Nós não podemos viver em isolamento. Precisamos de relacionamentos. Fomos criados por Deus para viver em relacionamentos entre nós. E o que é mais importante aqui é a gente não apenas compreender, mas é algo fundamental a nós, é que relacionamentos significativos, pensa comigo, a palavra é significativo, não acontece da noite para o dia. Verdadeiros relacionamentos que sejam fundamentais, saudáveis a nós, eles se desenvolvem de maneira intencional. Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos planejar, nós precisamos cultivar amizades e relacionamentos assim. Na realidade, para que você possa de fato ter amigos, começa com você. Nós precisamos ser um amigo em primeiro lugar. Mas a pergunta de muitas pessoas sempre é a mesma, né? Como é que eu tenho esse tipo de relacionamento?
Como é que eu desenvolvo relacionamentos autênticos, significativos, duradouros? O que eu preciso fazer para manter essas amizades? Onde eu começo? Queridos, fazer amizades superficiais é algo simples, fácil. Mas como cultivar amizades e relacionamentos que possam de fato ser duradouros, incondicionais, verdadeiros, já é uma outra história. Assim como nós aprendemos a orientação de Salomão sobre as nossas finanças durante essa série, de maneira muito especial, nós também encontramos na orientação dele, principalmente no livro de Provérbios, 6 atitudes básicas, 6 princípios sobre como desenvolver relacionamentos saudáveis, significativos, relacionamentos que permanecem, relacionamentos duradouros. E quando nós tomamos a decisão de não só ouvir, mas praticar esses princípios na nossa vida, tem uma convicção. Você terá a resiliência e a esperança necessária para enfrentar as tempestades da vida. Porque o maior erro que você possa cometer hoje é sabendo que a tempestade virá e você tentar enfrentá-la sozinho. Como desenvolver relacionamentos significativos? Primeiro princípio, seja genuíno. Salomão, ele escreveu: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Será que é possível ter muitos amigos? Nesse texto nós vemos que ter muitos amigos pode ser um perigo para a nossa vida. Mas a questão aqui é a superficialidade de muitas amizades nos leva a um ponto em que nós, na realidade, não temos amizade alguma. Não temos relacionamento algum. O problema, na realidade, não é a quantidade, e sim a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade dos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós perdemos um tempo desnecessário com energia, com amizades que são essencialmente superficiais. E esse é o problema de relacionamentos virtuais. Relacionamentos que muitos têm por mídias sociais. Você não precisa ter aqueles milhares de pessoas lá dizendo que são seus amigos, não? O que você precisa de fato são amigos de verdade. Pessoas que sejam comprometidas com o seu relacionamento. Esse é o princípio que nós temos que desenvolver aqui. Porque quando você é genuíno, você desenvolve compromisso. Esse mesmo texto que eu li para vocês há pouco, ele é assim apresentado na versão da Bíblia Viva. Quem tem muitas amizades, sempre tem muitos falsos amigos. Ai! No entanto, há amigos que acabam sendo mais fiéis que um irmão. Vocês percebem? Amigos fiéis. Quem tem muitas amizades assim, superficiais, tem falsos amigos. Salomão está dizendo aqui que o importante é a fidelidade, é o compromisso. E eu pergunto a vocês que estão aqui e você que está em casa, quantos amigos você tem de verdade? Hein? Amigos que se comprometem com você. Quantos dos seus amigos sabem que você é comprometido com eles? Com eles. Há um tempo atrás eu mencionei aqui na Nova Semente e quero relembrá-lo de que há uma decisão importante que nós precisamos tomar. Lendo um livro alguns anos atrás, eu acho o título inclusive muito sugestivo, o título do livro é The Refrigerator Rights, os direitos da geladeira. É interessante ali a maneira pela qual o autor desenvolve o conceito desse livro. Basicamente ele diz o seguinte, e eu, quem sabe aqui, ilustro de uma maneira mais fácil. Se você me convida para ir à sua casa, nós temos uma amizade, estamos iniciando o nosso relacionamento. Se você me convida à sua casa, eu vou aceitar. Vou à sua casa lá, mas é a primeira vez. E com certeza ele disse, pastor, fica aqui, senta aqui nesse sofá aqui na sala, eu vou ali me trocar rapidinho, e a gente já volta e já vai comer. Você pode ter certeza que eu não vou me mover, eu vou sentar no sofá e lá eu fico, até você mandar eu sair. A última coisa que vai acontecer é quando você for pro quarto, você troca, quando você voltar, eu não tô lá, tô na cozinha, abrindo tua geladeira. Tenha certeza, isso não vai acontecer. Por quê? Tem algo especial na geladeira. Quando o meu irmão vai em casa, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos,
uma certa distância, mas a gente sempre tenta se encontrar pelo menos uma vez ao ano. 2, quem sabe. Primeira coisa que ele faz quando chega em casa, a gente tem um costume, nós irmãos, nós sempre nos damos um beijo no outro. Irmão, como é que tá? Tudo bem? Tá? Como é que tá? Quando eu vejo, cadê meu irmão? Ele vai estar na cozinha, dentro da geladeira. O que você tem aqui? E eu, quando vou à casa dele, adivinha o que eu faço? A geladeira dele é minha. E a minha é dele. Tem algo especial nesse assunto da geladeira. É interessante que o autor desse livro, Os Direitos da Geladeira, ele faz uma pergunta. E uma pergunta significativa para você e para você que está em casa. Quantas pessoas têm acesso à sua geladeira? E na realidade ele não está perguntando sobre aquela coisa que você tem na sua cozinha que refrigera as coisas. É a geladeira da tua vida, da tua alma. Quantas pessoas você permite que tenham acesso a quem você é? Quantas pessoas sabem de fato quem é você? Quantas pessoas conseguem abrir a porta dessa geladeira e desenvolver um relacionamento profundo com você? O maior problema, queridos, é que a vida contemporânea ela é profundamente afetada com essa perda de acesso à nossa geladeira. E a pandemia apenas ampliou esse problema. Você lembra a primeira vez quando você recebeu um amigo ou um familiar na sua casa depois do período de isolamento? Você lembra? Eu lembro claramente, porque a gente ficou meses sem ver ninguém. Meses sem ver nossos amigos. Só por telefone ou via Zoom. De repente, nós arriscamos. E convidamos amigos. Vocês já estão aí? Como é que vocês estão? Estão doentes? Não, está tudo bem. Então, vamos comer alguma coisa. Não aguenta mais. Vem cá em casa. E aquele negócio, não sabe se abraça, se encosta, se dá o soquinho, se tira a máscara. Se não tira. Foi uma situação meio esquisita, mas passamos juntos com uma família de amigos. Todos nós somos afetados por isso. E por que a gente perde esse acesso à geladeira? Em grande parte é porque falta compromisso nos nossos relacionamentos. A gente não é intencional em permitir que isso aconteça. E aqui também não estou dizendo que você vai abrir sua geladeira para todo mundo. Esse acesso à geladeira é especial. Nós precisamos dessas amizades especiais, verdadeiras amizades, que começam com um compromisso de ambas as partes. Hoje a gente vive aquela era do descartável, né? Não é só prato descartável, copo, guardanapo, não. Infelizmente a gente tem amigo descartável. A gente descarta quem a gente não quer mais. E hoje com mídia social, a coisa mais fácil do mundo chegar lá porque bloqueia o camarada, né? Elimina. E fisicamente também. A gente parece que... Quando a gente percebe que a amizade não vai funcionar, a coisa mais fácil é simplesmente jogar fora. É só deletar da lista do Facebook, do Instagram, do TikTok. Você apaga. Eu pergunto a você, será que isso é amizade de verdade? Será que tem compromisso? Compromisso, queridos, é um dos mais importantes princípios de relacionamentos significativos. A gente precisa ser comprometido com as pessoas ao nosso redor. Segunda atitude, saiba perdoar. E eu explico. Nunca podemos nos esquecer de que as pessoas não são perfeitas. Todas elas erram. E eu não sei se você sabe bem, inclusive você e eu. Nós não somos perfeitos. A gente erra. O que a gente tem que fazer então? Ouça só o conselho que Salomão nos dá. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quão real é essa afirmação dele? Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando estraga a amizade. E o que Salomão está dizendo aqui? Qual o princípio que a gente extrai? A aceitação. Significa que você precisa aceitar as imperfeições dos seus amigos, das pessoas a que você quer bem. Você perdoa os seus erros, né? Você não dá um chute nas pessoas quando cometem algo errado. Não fica remoendo ali o passado, jogando na cara, quando tem a primeira oportunidade. Se você quer mesmo saber se você tem amigos de verdade, cometa um erro sério e veja só como é que eles vão lidar com você. Um amigo de verdade não fica repetindo o tempo inteiro. Eu te falei que você ia se estrepar, te avisei. Cabeção. Não. Que amigo é esse?
Eu lembro que anos atrás tive uma situação delicada, numa reunião que eu estava, bem no início do meu ministério. E eu falei com uma pessoa dentro do ambiente de uma maneira que não deveria. Acabou a reunião e eu, senhor de si, achando que tinha feito o meu melhor, uma pessoa me levou para o canto. Eu era bem jovem. E disse, pastor, desculpa eu te dizer, mas você não deveria ter falado assim. Para mim foi tão forte aquilo. Pastor, você não deveria ter falado assim. Até hoje eu agradeço por ter ouvido dessa pessoa. Como ele falou comigo. Que de certa forma me ajudou a perceber que, de fato, eu tinha que mudar a maneira de me expressar. Amigos de verdade reconhecem que nós somos propensos a errar. É gente que está disposto a nos perdoar, a esquecer, a pagar as nossas ofensas. Isso é que a amizade de verdade faz. Isso não significa que amigos devem aprovar nossos erros, nossas falhas. O que eu estou falando aqui é uma atitude de aceitação. E aceitar é uma coisa e aprovar é outra. Aceitar significa você estender a mão reconhecendo que ninguém é perfeito e sempre precisamos de ajuda. Como é que o texto mesmo traz a nós aquilo que acabamos de ler? Quem perdoa a maldade sofrida demonstra amor. Aqui na versão da Bíblia Viva. Mas a maldade não deixa de ser maldade, queridos. Ouça com atenção. Quem perdoa uma maldade sofrida demonstra amor, mas a maldade não deixa de ser maldade. Aceitação e o amor falam mais alto neste momento. Portanto, se você deseja ter relacionamentos significativos, amizades verdadeiras, você precisa lembrar de que as pessoas não são perfeitas, inclusive você e nem eu. Precisamos aceitá-las em nossos relacionamentos. Mas isso não é tudo. Há uma outra atitude que também é fundamental. Seja fiel. Seja fiel. E o que isso significa? É saber, muitas vezes, guardar segredos. O princípio da confiança aqui. Ouçam só a advertência que Salomão também nos traz. Nessa área ele diz o seguinte: quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Tanta gente precisa escutar isso aqui. Quem merece confiança, guarda o segredo. Será que seus amigos sabem guardar segredo? E você, hein? Quando você ouve uma confidência do amigo, você consegue guardar o segredo? É incrível como hoje em dia as pessoas simplesmente elas não conseguem guardar segredo. Para alguns isso é quase impossível. Pouco tempo atrás eu li a história de 3 sacerdotes. Eles estavam pescando. E ali naquele momento, entre a natureza, um deles teve uma ideia brilhante. Escuta, estamos aqui só nós 3, nós e Deus. Que tal a gente ter um momento aqui de confissão dos nossos pecados? O que você acha? Aí eles toparam, né? Vamos fazer uma confissão, nós aqui, Deus. Começaram a confessar e um disse assim, o primeiro disse, eu amo bebida alcoólica. Adoro beber. Não vejo a hora, quando vem final de semana para mim, pegar minha garrafa e tomar inteirinha. Aí o segundo, inspirado pela motivação que o outro trouxe, diz, eu adoro uma mulher. Eu sei que a gente não pode casar, mas eu não vejo a hora de estar com ela a vida inteira. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. E o terceiro, também motivado e inspirado pelos outros dois, e falou, eu adoro a fofoca. Não vejo a hora dessa pescaria acabar para mim voltar para casa. Queridas. O homem que espalha boatos afasta bons amigos. E não se engane, a maneira mais efetiva para você destruir uma amizade é não manter a confidência sobre aquilo que você ouve. É uma situação muito triste quando alguém compartilha um sentimento especial com você e pouco tempo depois todo mundo está sabendo. Fofoca é um dos maiores venenos que tem matado o relacionamento de muitas pessoas. Deixa eu te perguntar, você alguma vez já foi vítima de fofoca? E vocês já foram? Como é que você se sente? Como é que você se sentiu? Pois é, da mesma forma como as pessoas se sentem quando nós fazemos comentários negativos em relação a elas. A Bíblia afirma: o coração cheio de ódio produz uma boca mentirosa e a falta de juízo transforma o homem num falador e mexeriqueiro. Em outras palavras, a insensatez transforma o ser humano em um fofoqueiro.
O bom amigo, ele é genuíno em seu compromisso. Ele sabe aceitar, perdoar. É fiel, confia e mantém ali a confidência entre seu amigo e ele mesmo. Uma outra atitude de relacionamento significativo é: seja sincero. Seja sincero. Salomão lhe afirma: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amigos verdadeiros, genuínos, são companheiros. São companheiros. Um encoraja o outro. Eles se animam. Eles constroem o relacionamento. Eles mantêm de maneira próxima ao outro exatamente aquilo que é necessário. Mas eu queria que você ouvisse com atenção um outro conselho bíblico. Uma crítica franca vale mais que o interesse escondido. Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. O verdadeiro amigo é aquele que diz algo para você mesmo quando dói. É aquele que aponta para aquilo que é certo mesmo sabendo que vai machucar. E ele faz isso por uma razão, porque ele busca realmente demonstrar amor e o melhor para você. O princípio aqui é direção. Sempre de uma maneira adequada. E essa é a maneira pela qual nós, que somos pais, agimos com nossos filhos. Quem daqui gosta de repreender um filho? Quem quer castigar uma filha? Nenhuma pessoa normal gosta de agir dessa forma. Mas nós repreendemos, nós disciplinamos porque amamos. E o mesmo acontece com verdadeiros amigos. Todos nós precisamos de alguém que realmente se importa conosco para levar a gente num cantinho, como eu já contei para vocês minutos atrás, e ele diz, né? O que você está fazendo? Não está legal. Essa decisão não vai te ajudar em nada. O amigo de verdade, ele não diz, olha, eu sei que você está cometendo um tremendo de um erro e eu não tenho nada a ver com isso, hein? Se você é amigo, você tem o direito de ajudar, o direito de corrigir, o direito de guiar. Se você se importa, você age. No livro de Provérbios também encontramos algo especial que fala sobre exatamente esse assunto. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Uma resposta sincera. Um amigo de verdade é aquele que olha nos nossos olhos e diz: você está cometendo um grande erro. Não se esqueça, no entanto, que direção aqui ela precisa ser transmitida de maneira adequada. E aqui umas dicas para vocês. Nunca repreenda um amigo em público. Isso é importante. Se você quer perder uma amizade rapidinho, você começa a corrigir uma pessoa em público. E aqui eu falo aqueles que são casados também. Um erro tremendo que às vezes eu vejo às vezes não tem ali a coragem de falar direto, mas quando está em público, adora dar cutucadinha no marido ou na mulher na frente das pessoas. Isso não é bom. Nunca repreenda. Um amigo também, uma segunda dica. Se você não está pronto também para ser repreendido, né? Essa correção adequada é uma via de mão dupla. As pessoas, em geral, não nos ouvem até que nós provemos para elas que nós estamos prontos para ouvir. Terceira dica: nunca repreenda um amigo quando ele está destruído já. Espera um momento certo. Procure o lugar adequado. E assim você chega perto dele e aí você, com carinho e ternura, diz o que é necessário. Porque se for com amor, ele vai entender. O conselho que o amigo dá de coração é agradável como um perfume suave. O problema é que muitos não realmente se importam com esse tipo de amizade. E eu pergunto a você, como é que pode um amigo online só, esses amigos de joinha, né? Uma rede social, te corrigir, te repreender nesse nível que eu acabo de dizer? Apenas recapitulando os princípios até aqui que eu compartilhei com vocês. Compromisso, aceitação, confiança e direção. A quinta atitude é: seja positivo. Salomão ele afirma: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amigos verdadeiros aqui, genuínos, são aqueles que estão dispostos a estimular, levar o outro ao crescimento. É aquela pessoa que encoraja, aquela pessoa que anima, aquela pessoa que inspira. O princípio aqui por detrás: motivação. Motivação. O princípio que nós precisamos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor.
Gente, precisamos ser sinceros aqui, né? A gente não precisa de gente que só desanima perto de nós, não. O mundo, o dia a dia já faz isso. O que você e eu nós precisamos é gente que possa estar perto de nós e ser aquele companheiro, aquele amigo, aquele relacionamento que nos motiva, que nos ajude a crescer. E nós também necessitamos ser esse tipo de amizade e relacionamento às pessoas ao nosso redor. Eu vou ver que tem muita gente nesse mundo que apenas vê o lado negativo das coisas. Parece que eles têm uma missão, né? É o dom espiritual deles, é reclamar. Só reclama, critica tudo ao seu redor. A Bíblia ela continua essa extensa orientação sobre amizades que nós encontramos, você percebeu agora o livro de Provérbios cheio de pérolas às nossas amizades. E ele diz o seguinte: o homem honesto é cauteloso em suas amizades. Por quê? Porque você muito provavelmente se tornará semelhante às pessoas que estão próximas de você. E aqui é um dos fatores fundamentais que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Eu te pergunto, o que é mais fácil? Alguém me puxar para baixo? Ou eu puxar essa pessoa para cima? Essa é a lei da gravidade das amizades. Então eu vou dizer uma coisa a você que está aqui, que tem filhos, você que está em casa. Os seus filhos, os meus filhos, principalmente adolescentes, e eu tenho 3 em casa, eles precisam saber disso. Essa é a principal razão que você, como pai, precisa saber ajudar seus filhos a escolher bem os amigos, as suas amizades. Porque, na verdade, é uma escolha que eles fazem. E nós precisamos ajudá-los a escolher e escolher bem. Ouça só o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Mesmo pessoas com bons procedimentos, eles são corrompidos por más companhias. Amizade sempre envolve a nossa escolha. Nós precisamos estar atentos para o tipo de amizade que nós desenvolvemos e a amizade que nossos filhos desenvolvem. Sempre eu pergunto: com quem você vai sair? Quem vem aqui? É uma pessoa que acredita em Deus? A família deles? Quem é? Quem são os pais? Quem é o pai? Quem é a mãe? Eles não gostam muito dessas, responder essas, mas eu pergunto sempre. Posso ir lá conhecer o pai e a mãe dele? Vamos junto, eu vou com você. Como saber se de fato nós temos amigos verdadeiros? Uma das principais características, queridos, acontece no momento em que abrimos de maneira direta esse canal, em que você vibra, você sente essa profunda conexão, essa alegria no desenvolvimento dessa amizade verdadeira. Quando você percebe o crescimento, quando você percebe que existe essa alegria pelas vitórias alcançadas nessa amizade. Esse é um dos grandes segredos para que você possa desfrutar seus relacionamentos. O resultado desse companheirismo construtivo que a gente tanto precisa. E finalmente, a sexta e última atitude. E dela também extraímos o sexto e último princípio. Para como desenvolver relacionamentos significativos, seja consistente. Seja consistente. Essa talvez seja uma das maiores características do amigo verdadeiro. A gente sempre pode contar com um amigo de verdade. A gente pode depender dessa pessoa em momentos de necessidade. No livro de Provérbios, que tem sido o foco do estudo de hoje, a gente vê claramente essa característica. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O verdadeiro amigo sempre, a cada momento, a cada instante, ele aparece quando os demais somem. O amigo verdadeiro, genuíno, ele estende a mão quando os demais apontam um erro. E é isso que nós precisamos, é perseverança nos nossos relacionamentos. Esse é o princípio, perseverança. E o interessante aqui é que no texto que nós acabamos de ler, é que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos. Não escolhe a situação.
não ignora as circunstâncias. Ele demonstra consistência, perseverança na amizade. Um dos grandes exemplos bíblicos que nós encontramos desse tipo aqui de relacionamento é a amizade que Davi desenvolveu com Jonatas. E eles tinham todas as razões do mundo para ter inveja um do outro. Jonatas era filho do rei Saul, rei de Israel. Jonatas era o sucessor ao trono. Jonatas deveria ser o próximo rei. Mas quem era o seu melhor amigo? Davi. Davi, aquele que tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei. Não ele. E como mencionei há pouco, eles tinham todas as razões do mundo para buscar o fim um do outro. O fim um do outro. Só que a gente não vê essa atitude na Bíblia. Não. Ao contrário. Por quê? Porque eram grandes amigos. Eles apresentavam ali cada uma dessas características que hoje nós vimos sobre a importância do desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, significativos. Tinham compromisso um com o outro, tinham consideração uma pelo outro, eram confidentes, tinham a disposição de corrigir e ser corrigido, e eram consistentes na sua amizade. Davi teve Jonatas como seu grande amigo. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos diversas outras amizades e relacionamentos assim. Moisés teve Josué ao seu lado. Esther teve Mardoqueu. Daniel teve 3 companheiros. Jesus teve seus discípulos. Paulo teve Barnabé. E você tem quem? Quem é o seu amigo? Quem é o relacionamento forte que você possui? O relacionamento significativo. Nós precisamos, queridos, de amigos de verdade. Melhor é serem 2 do que 1. E aqui eu queria fazer uma advertência ao nos aproximarmos do fim. Uma advertência para nós, homens. A maioria dos homens não possui amigos assim tão próximos. Diversos homens têm sérias dificuldades em ter uma amizade dessa forma. Porque uma coisa é você conhecer pessoas, outra coisa é você ter colegas no trabalho, na escola, na igreja. Mas algo bem diferente é ter amigos verdadeiros. Amigos que podem de fato saber quem é você. Amigos que você pode tirar a máscara. Amigos que de fato sabem o que vai no mais profundo do seu coração. Até mesmo Jesus Cristo precisou deles. E no momento de maior angústia e sofrimento, poucas horas antes ali de ser preso, julgado e morto na cruz, Jesus tomou 3 desses amigos, 3 dos seus melhores amigos, para ficar ao seu lado ali no jardim do Getsemane. Os mesmos 3 que eu mencionei no começo. Pedro, Tiago e João. Jesus precisava de companhia naquele momento. Ele precisava de amigos. Ele estava se sentindo só. Jesus precisou de companhia. Aí eu te pergunto, se Jesus precisou de companhia num momento tão difícil em sua vida, no momento de crise, no momento de tempestade, que dizer de nós? Que dizer de cada um de nós? Que dizer de você? Nós necessitamos relacionamentos saudáveis e significativos.
possamos entender quão importantes eles são para o desenvolvimento de uma vida de resiliência, uma vida de esperança, uma vida que possa nos ajudar a estarmos prontos, preparados para as tempestades da vida. E a maior delas, que em breve, muito em breve, virá. Na realidade, a principal pergunta que eu tenho para vocês que estão aqui e para você que está em casa. A principal pergunta de hoje não é quantos amigos você tem. Te peguei, né? Você estava esperando que eu perguntar quantos amigos você tem. Não, não é a pergunta que eu quero fazer para você. A pergunta que eu quero fazer para você é essa. Você é amigo de quem? E você aí? Você é amigo de quem? A quem que você é genuíno e comprometido? Para quem que você demonstra aceitação e estende perdão? Para quem que você é fiel e demonstra confiança? Para quem que você é sincero e oferece essa direção adequada? Está próximo a orientar, corrigir em amor? Com quem que você é positivo e que você motiva a avançar mesmo quando as dificuldades surgem? Com quem que você tem sido consistente e você auxilia de maneira a viver com perseverança? Na realidade, a pergunta é: quem tem acesso aí à sua geladeira? Queridos, se nós queremos de fato desenvolver essa resiliência e esperança para enfrentar as tempestades que a vida nos traz, tempestades como essa que nesse momento vivemos, ainda sob os efeitos e resultados tristes de uma pandemia global, você precisa de amizades significativas. Cada um de nós aqui, nós precisamos de amizades significativas. Você precisa ser intencional em como lidar com as pessoas ao seu redor. Você e eu, nós precisamos de amigos. Mas antes de mais nada, nós precisamos ser um amigo fiel, um amigo verdadeiro. E isso, queridos, não é algo que acontece da noite para o dia. Demanda uma escolha, demanda uma decisão, demanda intencionalidade da nossa parte. A gente tem que parar, pensar e decidir. Eu quero ser essa pessoa. E quando a gente olha para esses 6 princípios, essas 6 características de uma amizade verdadeira, a gente contempla aqui nesse quadro claramente a descrição de alguém. A gente vê aqui claramente a descrição de Jesus Cristo. Porque assim Ele é. Ele, Jesus Cristo, Ele demonstrou compromisso. Ele morreu na cruz. Ele, Jesus Cristo, te aceita como você é. Obviamente não quer que você permaneça assim, mas Ele te aceita como você é. Cristo, Ele o perdoa. Ele deseja o melhor acontecendo na sua vida. Ele se alegra com o seu sucesso. Ele sofre com as suas tristezas. Jesus Cristo, ele está sempre presente quando você mais precisa dele. Cristo nunca te abandona. E que hoje nós vimos juntos aqui, através do livro de Provérbios, é que nós precisamos tratar as outras pessoas da mesma forma, através da qual Jesus trata você e a mim. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos ser esse amigo. Mas acima de tudo, nós precisamos do amigo Jesus. E
se você deseja hoje estar preparado para as tempestades que ainda virão, Jesus hoje, uma vez mais, afirma para você, para vocês, para você, para mim. Ele diz, de maneira especial, tendo você em sua mente, agora, vocês são meus amigos. Vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Ele nos escolheu. Ele escolheu a você, ele escolheu a mim. Ele escolheu a cada um de nós. Você é o meu amigo. Eu te escolhi. E então, qual é então a sua resposta para ele? Como eu disse, uma decisão, uma escolha. Decisão e escolha essa que eu não posso fazer por você. Você nesse momento, diga a ele. E que a sua vida, quem sabe de hoje em diante, seja diferente na maneira pela qual você desenvolve os seus relacionamentos, a que você possa viver segundo o sonho e o propósito que ele tem para a sua vida. Nesse momento eu te convido, se esse é o seu desejo, diga a ele, quem sabe utilizando minhas palavras nessa simples e singela prece, você possa recomeçar essa dimensão da sua existência no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, significativos e duradouros. E tudo começa com ele. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de juntos nesse momento. Não apenas compreender o impacto da nossa vida quando estamos isolados, em solidão. Vimos os efeitos mentais, os efeitos físicos. E queremos, Senhor, evitar problemas e sofrimento a nós, nossa mente, a nossa saúde, vivendo relacionamentos saudáveis, vivendo o teu sonho a nossa vida, Pai. O Senhor nos criou para esse tipo de relação e ajuda-nos a que possamos colocar em prática os princípios que hoje vimos. Ajuda-nos, Senhor, a que nós possamos ser, de fato, genuínos, que possamos perdoar, que possamos de maneira direta sermos fiéis em nossos relacionamentos, sinceros, positivos e, acima de tudo, consistentes na decisão de desenvolver relacionamentos que nos levem, Senhor, a viver teu sonho em nossa vida. Suplico de uma maneira especial tua bênção sobre cada pessoa que aqui se encontra, sobre aqueles que nesse momento veem essa mensagem e que hoje possa ser o dia da decisão de viver segundo estes princípios e de acordo com teu sonho a cada um de nós, e que possamos uma vez mais sempre nos lembrarmos que foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado, Pai. Guia-nos, abençoa-nos na amizade que podemos ter contigo e com aqueles que estão ao nosso redor. E isso te suplicamos nele, teu Filho amado e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.